que você possa criar seus próprios indicadores financeiros. Indicadores de análise técnicas, tais como bandas de Bollinger, oscilador estocástico, sei lá. Você mesmo pode inventar um indicador e testar eles e ver qual é a eficiência dele. Então você pode fazer isso com qualquer linguagem de programação, mas uma delas que você pode utilizar é o próprio Object Pascal ou Delphi, né? Delphi Object Pascal. Na verdade, o Object Pascal ele é uma versão gratuita do Delphi. E esse Object Pascal, você pode utilizá-lo através desse ambiente aqui, IDE, chamada Lazarus IDE. Então, é fácil. Então, aqui é a minha interface gráfica montada. Eu montei aqui minha interface gráfica. E pronto, vamos compilar o programa. Ele demora um pouquinho compilando. Pronto, terminou de compilar. E aqui é o meu programa feito. Pronto. Agora o que é que ele faz? Eu criei aqui esse botão aqui laranja para poder você carregar os dados históricos do mercado financeiro. Você baixa de alguma corretora, no caso eu baixei os dados da corretora Hantec Markets, ou você pode usar o MetaTrader para baixar, né? E vemos aqui Dropbox, onde é que está meu Dropbox? Pronto. Eu salvei meus dados aqui, dados históricos, pronto. Pronto, aqui eu tenho dados históricos do EURUSD. Pronto, eu carreguei o arquivo. Agora eu vou executar aqui. Enquanto ele vai carregando aí, que demora mais ou menos um minuto, tem quase 3 milhões de velas, conforme vou mostrar aqui. Por exemplo, nesse arquivo aqui, chamado EURUSD, vamos exibir o que tem dentro dele. Ele é um arquivo desse tipo aqui, ó. Você tem aqui a data, o horário, e temos aqui 6 valores, separados por vírgula. Esse valor aqui é o valor da cotação, ou seja, a abertura, high, máximo, low, mínimo, e close, o fechamento. Então, cada ponto, cada linha dessa aqui tem open, high, low, close, que é em inglês a notação, né? Que é open, abertura, high é máximo, máximo que o preço atingiu naquele minuto, low é o mínimo que ela atingiu no minuto e close é o fechamento. E esses aqui são spreads e outros valores aí, volume, sei lá, alguma coisa do tipo, que não nos interessa, só interessa esses 4 aqui, certo? Beleza. Ah, não, vou fechar agora não. Se eu fizer assim, eu verifico quantas linhas o arquivo tem. Vocês veem que tem quase 3 milhões de pontos, certo? Então deixa eu fechar aqui. Pronto, já terminou de executar. Agora nós temos aqui alguns botões. Deixa eu só dar um clique aqui nessa seta. Pronto. Você vê que eu peguei os dados históricos daquele arquivo, EURUSD M1 TXT, ou seja, são velas de 1 minuto. Eu implementei para ele plotar essas velas aqui, ou seja, utilizando o Lazarus IDE, utilizando esse componente aqui, né? Eu montei a interface gráfica usando esse componente aqui T-Sharp, certo? E pronto. E ele plotou o gráfico aqui para mim. E eu implementei esse outro gráfico aqui embaixo, chamado estocástico, ou seja, é um indicador, oscilador de tendência, estocástico, e a parte aqui de cima você tem que tem um indicador bandas de Bollinger e tem as velas. Pronto. O que são essas velas? Essas velas são o seguinte, cada vela dessa aqui corresponde a um ponto daquele gráfico lá. Então temos aqui 3 milhões de velas. Então eu criei esse ambiente aqui, esses botões aqui. Está meio mal organizado que é só para teste, certo? E quando você clica aqui, a ideia de clicar para frente, para trás, é só para transladar o gráfico, certo? E o que são esses valores em amarelo aqui, V e C? Pronto, são setups que eu estava inventando para testar a eficiência de certas condições em que eu possa estar aplicando esses dois indicadores ao mesmo tempo e testar a confluência deles, para ver se em um certo ponto, de um certo ponto para outro, se isso faz uma previsão maior que 50% das vezes. Ou seja, é uma forma de testar a eficiência do indicador para saber se, utilizando alguns setups com os dois ao mesmo tempo, se isso aumenta as chances de eu conseguir prever para onde o mercado vai, por exemplo. Então, é bem interessante. Então aqui foi só uma forma de testar, não concluí estudo nenhum ainda a respeito, mas está um pouco adiantado. E
Eu posso criar outros indicadores, além desses que já existem. Aí existe uma variedade, existe uma quantidade enorme de indicadores já disponíveis nas corretoras, nas quais você possa estar aplicando e usar no seu dia a dia. Porém, você pode criar seu próprio indicador, né? Que é o que eu estava fazendo aqui. Tipo, para quem é físico ou matemático, você pode inventar seu próprio estilo operacional, técnica de previsão em séries temporais e tentar prever. Então, é o que eu estava fazendo aqui, né? Então, como é que você pode fazer isso? Bem, é só saber programar em Object Pascal, por exemplo. Então, você define aí suas funções, subrotinas, né? Eu implementei algumas uns dias atrás. E você define aí as funções para calcular as coisas. Por exemplo, essa para calcular o banda de Bollinger é feita assim. Por exemplo, eu implementei dessa forma aqui, eu criei uma subrotina, né, chamada procedure para fazer essa implementação. E aí eu consigo criar a linha de cima, a linha de baixo e a linha central. E o que é essa banda de Bollinger? O que é que isso faz? O que a banda de Bollinger faz nada mais nada menos é que uma média móvel, que é essa linha azul, média móvel do preço, certo? E, e através dessa média móvel ele pode definir uma linha superior e uma linha inferior, que tem a relação com o desvio padrão, ou seja, cálculo básico de estatística básica, que é o desvio padrão é calculado como? O desvio padrão é isso aí, você tem o valor daquele ponto e feita a diferença quadrática do valor médio dele e depois divide isso. Faz esse cálculo aí para cada frame da média do período, né? Por exemplo, o que é um período? Um período aqui, por exemplo, se eu defino um período de 14 e para a banda de Bollinger aqui período 20. Aqui para o estocástico e para a banda de Bollinger 20. Significa o quê? Deixa eu desenhar aqui. Significa que para cada... Se eu pegar 20 velas aqui dentro, imagine que esse quadrado aqui, eu não sei se está englobando 20 velas, mas vamos supor aqui, ele está englobando a quantidade de velas aí, sei lá, 20 velas, né? Vamos dizer que tem 20 velas aqui dentro. Aí o que acontece? Eu calculo a média dos fechamentos, do fechamento de cada vela, e faço a soma e calculo pela média, faço a média desses fechamentos, e aí eu vou ter um ponto. E desse ponto, como eu também vou ter vários valores, eu tenho um desvio padrão relacionado a essa quantidade de valores aqui. É uma média aritmética e depois eu tiro os desvios padrão, certo? Beleza. Aí em seguida eu faço o quê? Elimino o último e boto mais um. Aí beleza. Faço o mesmo procedimento. E vai fazendo isso de forma andando para frente. Aí pegando, elimina um e bota o próximo, que ainda não tem dentro. Certo? Aí, à medida que vai surgindo as velas lá no mercado, ele vai adicionando e vai eliminando uma lá atrás, certo? Vai eliminando uma aqui, ó. Ele vai eliminando aqui e vai adicionando uma nova que vai surgindo, botando aqui dentro. De forma que sempre vai ter 20 dentro, certo? E aí vai calculando a média móvel disso, que é a média aritmética, chamada média móvel. É móvel porque ele está andando para cá, para frente. E o desvio padrão vai ser isso. Tipo, se você tem a média, você tem o ponto ali de 1 a 20, o I vai de 1 a 20 e pronto, você calcula a média móvel. Então a ideia de banda de Bollinger é isso, tipo, em que ele tem um parâmetro para poder ajustar esse distanciamento do... Enfim, foi o John Bollinger, o criador do indicador, que achou melhor que esse parâmetro fosse aí em torno de 2. Pronto, então a ideia dele é bem simples de implementar, por exemplo, está aqui a ideia, né? Você calcula o desvio padrão, beleza. Então, o estocástico é algo parecido, só que ele tem uma fórmula dele que está aqui implementado, que eu implementei e pronto. Então você pode criar seu próprio indicador fazendo como? Você cria uma subrotina aqui, você inventa aí no Delphi uma forma de, já que tem os dados históricos e tem como plotar e ver tudo, fica bem simples. Perdão. E assim você consegue fazer seu próprio indicador. Você quer definir um indicador que tem a ver com média móvel ou com algum padrão que você acha que existe aí no mercado, ou com o volume que o preço fez naquele intervalo ali. Enfim, você tem suas próprias ideias. Eu estou fazendo o meu próprio indicador e testando a eficiência dele. Então, pô, o cara que sabe programar fica muito
com muita liberdade para testar as coisas, entendeu? Você pode fazer isso também usando a linguagem MQL, lá no MetaTrader, que é uma linguagem para fazer robôs, né? Fazer robôs e operar. E então, a ideia é que eu consegui testar algum indicador, algum setup, depois que eu consegui testar, eu implemento ele na linguagem MQL, jogo lá dentro do MetaTrader e ele vira um robô para ficar operando automático, entendeu? Usando o meu sistema, se eu quiser. Então é mais ou menos essa a ideia. Então é isso. Eu só quero mostrar mesmo que para quem fala mal de dizer, o Pascal não presta, não sei o que, e aí, Object Pascal tem poderes enormes aí para você fazer programação do que você quiser, entendeu? Então é isso, valeu.